Galera, beleza? Pessoal do terceiro ano, hein? Começando matéria nova. Eu já passei para vocês a lei de Ohm. Lembra? Você ri. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas está em tudo no caderno, hein? Então agora nós vamos discutir o conceito de potência elétrica. Potência elétrica vai estar ligada com a energia que você consome na sua casa. Então, numas próximas aulas, o Bruce vai resolver com vocês o consumo de energia da sua casa. Aí nós vamos perceber que eu vou precisar desse conceito, beleza? Então, galera, o que é potência? Potência é a grandeza física que mede o quanto de energia está sendo consumido por algum aparelho que está em funcionamento nas nossas casas, ok? Então, isso representa a potência elétrica, o quanto de energia, a rapidez com que a energia vai sendo consumida. Quando algum aparelho elétrico está em funcionamento. Essa energia pode ser consumida, pode ser transformada, ela pode ser transferida, beleza? Então, isso é a ideia inicial de potência. E potência é medida em watts. Watt. James Watt, ok? W. Não pode confundir com o V dos volts. O V dos volts é a rede elétrica da sua casa. É a rede elétrica da escola. É a rede elétrica da empresa de energia elétrica da sua cidade. Tá? Então, volts é associado com a rede elétrica. Watts está ligado com a rapidez com que a energia é consumida, transformada ou transferida. Tá? Os Bruce escreveu uma palavrinha aqui, ó. Os Bruce escreveu uma palavrinha aqui, pessoal. Então, vamos arrumar aqui, ó. Peraí. O Bruce esqueceu aqui. Que mede o quanto de, ok? Faltou aqui o mede, tá? Então, potência elétrica está ligada com a energia. Só que hoje é só uma aula de apresentação para você sobre a potência elétrica, que eu vou usar a letra P. Beleza? Eu vou usar a letra P para representar essa potência elétrica. Essa potência elétrica, ela vai depender da rede elétrica, tá? Ela vai depender da rede elétrica, aonde eu ligo, ela vai depender de uma bateria, ela vai depender de um gerador, ou seja, ela vai precisar, pessoal, de uma fonte de tensão, uma fonte de voltagem, ok? Então, o seu celular, o seu relógio, o carro do seu pai, o ônibus que passa pela cidade, eles têm uma fonte geradora, eles têm uma fonte de tensão, tipo a rede elétrica. Eles têm uma voltagem. E com essa rede elétrica, com essa voltagem atuando, surge uma corrente elétrica I, que nós vimos na última videoaula, sobre a lei de Ohm, a relação entre a voltagem e a corrente elétrica. Voltagem e corrente elétrica são proporcionais entre si. Por isso que a potência, dependendo dessas duas coisas, eu vou calcular a potência pelo PV. Ok? Beleza? Tá? E só para lembrar vocês que aqui, né, a voltagem, galera, a gente usa
A letra V. Tantos volts. E o I são tantos amperes. Tá bom? Então, para eu calcular a potência elétrica, na próxima aula nós vamos calcular a energia elétrica, que depende da potência elétrica, depende do número de aparelhos da sua casa, tá? E depende do tempo que ele fica em funcionamento, ok? Então, o Sbruce está apresentando essa definição para você. Eu ia colocar dessa maneira na aula presencial, como agora está tudo online, né? É tudo online. Então, seria a matéria que eu passaria normalmente na escola para vocês, beleza? Então, para eu calcular a potência, ela depende da rede elétrica, dos volts, e depende da corrente que passa, amperes. A medida da potência, watts. Watts. W. Beleza? Aí, dependendo da questão, eu posso usar I quadrado vezes R ou V quadrado vezes R, que a gente mistura usando a lei de Ohm. Beleza, galera? Então, o Sbruce vai deixar aqui um minutinho para você copiar, tá? Copia tudo no caderno, que quando voltar, vai ficar um mês vendo todo o caderno de todo mundo, hein? Tá? É matéria dada, é matéria copiada. E matéria copiada vale ponto. Beleza, galera? Então, olha só. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aqui a ideia de potência elétrica. Na próxima videoaula, o Sbruce vai resolver exercício usando a potência elétrica, usando aquelas 3 expressões. Beleza, galera? Então, eu vou dar um minutinho para você ir copiando aí eu encerro a transmissão, ok? Um grande abraço, fique com Deus. Galera, tudo bem? Pessoal do terceiro ano, Sbruce agora continuando com os exercícios sobre aquela videoaula de potência elétrica, aquela rapidez com que a energia está sendo consumida quando algum aparelho é ligado nas nossas casas, tá ok? Então nós temos 3 expressões para potência elétrica, galera. Esse é o problema. O Sbruce vai fazer um exemplo de cada para você ter noção, tá bom? E depois, no último, a gente vai inverter a conta, tá bom? Então, olha só. Eu tenho um condutor ligado numa rede. Lembra que eu falei para vocês que a potência depende da rede elétrica? Depende da bateria do carro? Depende da bateria do relógio, da pilha? Então, isso é a rede elétrica. A rede elétrica são volts. Volts, a tensão, a voltagem. É percorrida por uma corrente de 2 amperes. É necessário um movimento dos elétrons para gerar essa corrente. Então, qual é a potência nesse condutor ligado numa rede de 100 volts que passa uma corrente? É a definição que eu dei para vocês na aula na videoaula. É a primeira expressão da videoaula. Potência P. Potência P é igual a corrente elétrica que passa pelo condutor vezes a tensão da rede, aonde você liga a tomada da sua casa, 110, 220, beleza? Então, potência é igual corrente vezes voltagem. Galera, vamos lá. Corrente, 2 amperes. Corrente, 2 amperes, voltagem, 100 volts. Então, esse condutor pode ser o secador de cabelo, pode ser a chapinha. A chapinha que a Thaís está fazendo, que a Lara está fazendo, não tem problema. Então, a potência é o quê? 2 vezes 100, 200. Galera, 200 watts. Não é volts. Volts é a rede elétrica. Watts é a medida da potência, é a medida do P. Beleza? 200 watts.
É rápido mesmo, galera, tá? Bom, vamos ver o segundo exemplo de potência elétrica, da rapidez com que a energia é consumida. Por um resistor, letra R, de 10 ohms, aquela ferradurinha da lei de Ohm que eu passei para vocês nas aulas anteriores. Passo uma corrente de 3 amperes. Galera, a mesma corrente do primeiro exercício. Lá era 2 amperes, beleza? Agora aqui é 3 amperes. Qual é a potência dissipada no resistor? Qual é a potência que vai fazer com que ele aqueça? Potência letra P. É diferente desse, galera. Esse aqui ele deu a voltagem. Agora aqui não tem a voltagem. Então eu não posso usar o PIV. Eu vou usar o PIR. I quadrado vezes R. Ah, Bruno, eu estou sacando. Então, se não tem volts, eu tenho que usar o PIR. Isso. Lembrando que aqui é I quadrado. Beleza, galera? Então vamos lá. P é igual. I é a corrente elétrica. Amperes. 3 ao quadrado. Vezes a resistência do resistor. A resistência do condutor. Que aqui no caso é a ferradurinha. 10 ohms. Galera, vem comigo então, vai. Vem comigo. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10. 90. Oh! Aí, galera. 90 volts. Desculpa. 90 watts. 90 watts. Potência é em watts. Galera, vamos para o terceiro agora. Vamos para outra. Um resistor ligado numa fonte de 20 volts. Então tem a rede. Tem uma bateriazinha. Não tem problema. Tem uma fonte agora. Possui uma resistência de 5 ohms. Puxa vida. Galera, não é nem o PIV e nem o PIR. O PIR precisa de amperes com ohms. Não tem amperes com ohms. Então eu tenho que usar agora uma outra. Por isso que eu estou fazendo 3 exercícios diferentes para mostrar para vocês qual expressão que eu uso, tá bom? Então quando eu mandar as atividades, fica ligado nisso, hein? Tá joia? Então agora, se ele deu a voltagem e deu a resistência, é V quadrado sobre R. É V quadrado sobre R, galera. Beleza? Então nós estamos juntos, hein? Depende da questão. Se deu voltagem e amperagem, PIV. Se deu amperagem com ferradurinha, PIR. Se for diferente das duas, V quadrado sobre R. Vamos lá. 20 ao quadrado dividido pela resistência. 5 ohms. Galera, vamos lá. 20 vezes 20, 400. Dividido por 5. Potência desse resistor. Potência em watts. Quanto? 80 watts. Galera, então esses 3 exercícios eu estou usando as 3 expressões da potência. Você tem que interpretar bem as letrinhas que aparecem para saber qual delas você usa, tá bom? Tá lá na videoaula de vocês. Galera, agora vamos tentar fazer esse 4 aqui. Esse 4 diz o seguinte: um chuveiro ligado numa tomada de 220 volts. Espera aí, Bruce. 220 volts é o V. 220 volts é o V. 100 volts. 20 volts.
220 volts. Então tem volts. Putz, galera, ele deu a resposta. Ele deu os watts agora. Lembra nos 3 primeiros? Nos 3 primeiros nós achamos o watt. Então ele deu a resposta. Ele deu a potência. 2.200 watts. Ele quer saber qual é a corrente. Ele quer saber os amperes. Galerinha, PIV. Putz, Bruno, voltou para a primeira, só que vai inverter a conta? Joia, vai inverter a conta. Em vez de multiplicar, nós vamos dividir. Beleza? Então, P é igual a I vezes V. 2.200 watts é igual a I vezes 220 volts. I é igual a 2.200 watts dividido por 220. Corta um zero, corta um zero. 220 por 22, 10 amperes. Galera, beleza? Então essa videoaula é para mostrar para você os exercícios que nós temos, ok? As questões que nós temos de potência. Fica ligado nas expressões, nas 3 expressões que nós precisamos. O PIV, o PIR e o V quadrado sobre R. Galera, valeu, um abraço, até a próxima videoaula.